Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Só lembrando a vocês que essa aula está sendo gravada para depois nós inserirmos no canal do YouTube do professor Calazans. Eu vou fazer aqui, os alunos estão aí presentes, né? Nós temos o William, nós temos o Tiago Tavares e temos o Papatango Romeu, Juliette e Sierra. Fique à vontade quanto à aparição da imagem, tá? Ou a aparição aí dos nomes. Nós só lembrando que nós vamos depois inserir no canal do YouTube. Vamos dar bater um papo rápido aqui sobre a nossa aula, como vai ser as nossas aulas. Tá? Essa aqui é a primeira aula, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Deixa eu só... Então, aqui eu faço uma interação bem interessante, tá, pessoal? Aqui é a nossa balança da justiça. Embora eu seja especialista em direito aeronáutico, nós não vamos aqui conversar sobre direito aeronáutico, mas eu acho que tem que haver um equilíbrio entre o controle e aviação. E, na minha opinião, como professor de fraseologia já há muito tempo, não há esse controle. Por exemplo, só o William... Está na escuta, William? Estou na escuta. Então, olha só. William, quando você fez curso de piloto, onde é que você fez o curso de fraseologia? Não, nunca fiz. Então, não existia, né, na época. E nem existe Aprendia ainda, na marra. né? Nem existe ainda. E aí um outro da aula de inglês, então a gente vê, eu vejo isso como um problema. E a fraseologia, o piloto não faz um curso. Aí você vai na escola de especialistas de aeronáutica, onde eu também atuei, não sei hoje, mas havia matéria. Mas, normalmente, ali, por exemplo, os alunos na escola de especialista, ou também no ICEA, onde eu também trabalhei, no Instituto de Controle de Espaço Aéreo, nos 2 centros de formação do controladores. Então, o problema é que, às vezes, tinha matéria, às vezes não tinha, aprendia na prática. Então, a gente vê, de vez em quando, um desequilíbrio. Então, o curso do professor Calazans tem essa finalidade aqui, tá bom? Então, é uma promoção do IPK, do Instituto Professor Calazans. A nossa aula aqui, conforme está dizendo o nome aqui, vou até voltar lá, é de conversação, tanto da língua portuguesa, né, do português, quanto o idioma inglês. Então, a fraseologia, a gente vai ter prática, tá? E aí, na nossa prática, vamos, para quem quiser já passar para o português, já mete bronca em português. Quem já sabe inglês, a gente vai falando sobre o português. Tá? E aí a gente vai ver quais são as condições: routine, no routine, emergência e urgência. Tá? Routine ou normal. Tá? Então, a gente vai ver todas as situações normais. Tá? Anormal, tá? Então você pega ali um piloto que vai fazer o reboque de um ponto ao outro do aeroporto. Então, situação normal, ele vai pedir o reboque e vai rebocar a aeronave. Uma situação anormal é quando quebra o reboque no meio do... Quando quebra o garfo no meio do reboque. Tá? Então, não é uma emergência, não é uma urgência, mas é uma situação. Tá? Então, nós vamos ver várias fases do voo, desde o acionamento até o desligamento dos motores no pouso. Então, nas fases, nós vamos ver as situações normais e situações anormais. Por exemplo, cachorro no meio da pista. Não é uma emergência, dependendo da situação pode até ser. Mas cachorro na pista de táxi não é uma situação de emergência. Um cachorro no pátio geral, mas é uma situação anormal. E aí a gente vai ver a situação, na verdade, é socorro. Socorro envolve 2 especialidades aí, que é emergência e urgência. Tá? São coisas diferentes. Inclusive, essa semana, um piloto declarou pam, 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 em um determinado aeroporto aí. E, na verdade, não era pam, 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 pam. Tá? A aeronave estava em emergência. Então, emergência não é pam, pam. Emergência é mayday. Tá? Pam, pam é urgência. A gente vai estudar depois qual a diferença entre esses 2 pontos aí. Tá? A gente vai ver desde o acionamento no aeródromo de partida até o pouso no aeródromo de destino. E a gente vai ver a fraseologia usada no Brasil, que, infelizmente, eu vou mostrar para vocês que é diferente da ECAL, não deveria ser, mas é. Tá? E eu vou mostrar para vocês aqui quais são essas diferenças.
Não é um curso de TAI, de tráfego aéreo internacional, não é. Contudo, eu vou mostrar para vocês a diferença da fraseologia aplicada nos Estados Unidos, na Inglaterra, por exemplo, ou Europa, e também não é um teste CAL. Mas eu vou, no curso de fraseologia, mostrar certas situações como isso é cobrado no teste CAL. Todos já fizeram o teste CAL aqui ou não? Ou ninguém fez ainda? Eu fiz há 4 anos atrás, passei no 4 e já venceu, né? Tá vencido. Então, não, a finalidade aqui não é dar o teste CAL, mas nós vamos Não, sim, perfeito. nós vamos trabalhar com o teste CAL, com exemplos, como que isso é cobrado. Uma situação como essa pode ser cobrada no teste CAL dessa maneira, ok? E aí nós vamos estudar os documentos, né? Não vou estudar os documentos, né? Mas eu vou citar os documentos. É o 9432, né? Que não é fraseologia, tá? O documento 9432 é radiotelefonia, e eu vou explicar para vocês que existe uma diferença entre radiotelefonia e fraseologia. Infelizmente, no Brasil, essa diferença não é dada. Tá? E depois nós temos o documento 4444, que é uma referência, e a MCA 116. Eu que fui professor já desde a década de 80, na realidade, não existia o manual de fraseologia. A fraseologia estava dentro da ICA 112, no capítulo 15, isso é coisa antiga. Depois de muito tempo, né, foi inventada aí a fraseologia, o manual de fraseologia. Lembrando que o documento 9432 e o documento 4444, eles são referência da MCA 116, tá? O manual de fraseologia. Então, se eu olhar lá no final, o 9432 e o 4444. Depois eu vou explicar para vocês que tem certas coisas que não tem na MCA 116. Não tem. Mas uma vez que tem nos outros documentos, e esses outros documentos são vigentes no país, então tem validade, tá bom? Deixa eu inserir, tá? Deixa eu inserir mais um aqui, tá bom? Então vamos lá, continuando. Tá? Aí a nossa fraseologia, o nosso curso, ele vai incluir inglês técnico e aeronáutico. Por exemplo, como que fala rebocador em inglês, o Julieta Romeu Serra? O Julieta Romeu Serra está na escuta? Não está. Não. Ele estava aí já. Ele está aqui na sala, mas não sei. Julieta Romeu Serra. Williams, como fala rebocador em inglês? Tower, né? Oi, voltei. Rebocador. O rebocador. Rebocador, não sei. Então, são essas coisas que eu tenho que Rebocador, saber. É. tug. Tem o tang, tá? O tang é Tug, é. tem outras palavras, o tang é um deles. Tem Rebocar é to pushback tow. tug, pushback tug, né? Rebocador, tá? Então, o que acontece às vezes? Agora, rebocador, tá? Então, é uma palavra, seria o tug, tá? O tug seria a palavra mais específica, tem outra palavra que a gente vai ver, tá? Então, rebocador. Como que fala pista molhada? Wet runway. Runway is wet. E pista escorregadia? Slippery E runway. pista úmida? Eu já não sei. Então, entendeu? São essas coisas. Então, pista úmida é diferente de pista molhada. Isso, às vezes, faz uma diferença tremenda para determinado tipo de aeronave. Então, às vezes acontece que tanto o controlador quanto o piloto, eles desconhecem termos técnicos. E esse termo técnico pode comprometer toda a comunicação. Tá? Agora, tem termo técnico, tem termos que não tem nada a ver com termos técnicos, mas que pode comprometer a comunicação. Mulher grávida, como fala mulher grávida? Pregnancy woman. Tá? Pregnant woman. Uma vez uma aeronave chegou no São Paulo, desculpa, no Brasil, e adentrou o espaço aéreo brasileiro, declarando emergência que a mulher estava em trabalho de parto. Só que o piloto falou pregnant woman. Desculpa, woman in birth pains. Foi a expressão que ele usou, tá? Mulher em trabalho de parto. E aí foi uma confusão danada. Embora não seja inglês técnico aeronáutico, é sim
faz parte do contexto. Mulher grávida e trabalho de parto é possível. Então, o vocabulário, tanto tecnicamente direcionado, né, a gente vai ver, quanto indiretamente ligado. E a pronúncia, eu não gosto muito da pronúncia, tá? Porque tem uma turma aí que nunca controlou e nunca voou, e fica batendo o pé aí na pronúncia, e eu quero dizer, eu vou trabalhar com vocês com a pronúncia, tá? Eu vou dar um site aqui para que vocês treinarem a pronúncia, tá? Pronúncia, para quem quer aprender a fazer elogio, não esquenta ter muita cabeça, não, né? Como eu não gosto do teste CAL, eu gosto do teste CAL, só não gosto do jeito que o teste CAL é aplicado no Brasil. Então, tem turma que nunca controlou e nunca voou e são avaliadores. Aí fica pegando no nosso pé aí. Então, eu já controlei, inclusive tive a oportunidade de voar fora como tripulante, já como tripulante em Nova York, e como controlador de tráfego aéreo já peguei japonês, falando francês, já peguei grego, falando italiano, tudo quanto que é tipo de nacionalidade que vocês imaginarem. Eu posso garantir para vocês, se levar em consideração a pronúncia, vocês não vão controlar, nunca vão voar a lugar nenhum, tá? Então, eu acho que a pronúncia tem que ser respeitada, tal, mas esse pessoal que são avaliadores do teste CAL, que nunca voou e nunca controlou, não tem noção. Então, eu vou fazer uma diferença entre a pronúncia, que é cobrada no teste CAL, e depois a gente vai ver aqui como que é a pronúncia em termos de fraseologia, tá? Não vou desconsiderar a ciência da pronúncia e da fonética, mas tem uma turma aí que não sabe o que é isso, tá? E tinha que se preocupar com coisas mais importantes que acontecem na fraseologia e na pronúncia, tá? Mas a gente vai conversar. A nossa fraseologia, ela é exemplificativa, dá exemplo e não explica, muito pouco explicativa. Se nós pegarmos a fraseologia da Europa, que eu gosto muito, principalmente da Inglaterra, eles já explicam. O próprio documento 9462 explica muita coisa. E aqui eu dou um exemplo aqui, ó. Matrículas semelhantes. A ICA 112 diz, a MCA 116 diz que quando você tem matrículas semelhantes, eu já peguei uma vez em Congonhas, eu fui controlador em Congonhas, eu já peguei, não essa matrícula, porque essa matrícula é inventada minha, mas eu já peguei no circuito de tráfego aéreo 3 aeronaves com a mesma matrícula, finais, né? Só diferenciava das 3 primeiras letras, tá? Papa Tango, Papa Romeo, Papapá. Mas as 3 últimas eram iguais. E é permitido trabalhar só com as 3 últimas letras. Delta, Charlie, Charlie e assim por diante. É permitido. Então, como é que você... Era um avião... Era 3 aeronaves. Uma era helicóptero, uma era um jatinho, tá? Num procedimento, e um era um jatinho, outro uma aeronave convencional, ou turbohélice, não sei. E as 3, ao mesmo tempo, no mesmo espaço aéreo. Como é que você separa essas aeronaves? Tá? Falando o prefixo inteiro, né? Não, mas não dá. É complicado. Papa Tango, Delta, Charlie, Charlie, Papa Romeo, Delta. Não dá. Você Vou não falar consegue. o Você não consegue tipo da aeronave? Oi? Falando o tipo da aeronave? Falando o tipo de aeronave. Só que o que acontece? Acontece que a ICA 112 não explica isso, o 9432 explica. Poucos controladores sabem disso. Inclusive, eu tenho um vídeo, eu quero que vocês assinem gratuitamente o Hotmart, e vocês assinando gratuitamente o Hotmart, eu tenho um vídeo que eu explico esse assunto aqui, tá bom? Tá? Então, o 942 explica. Então, o que a MCA fala? Quando tem matrícula semelhante, deve o controlador dar um jeito de assegurar a diferença, mas não fala como. Entendeu? Então, fala o que tem que fazer, mas não fala como. Então, como foi dito aí, você pode usar aí pode não, deve usar, você pode usar o tipo da aeronave, pode usar até a empresa. Embraer, Delta Charlie Charlie, você pode usar isso. Embraer, Delta Charlie Charlie. Navajo, Delta Charlie Charlie. Você pode usar o tipo ou até mesmo a fabricante. Isso é previsto no documento 9432, tá? Não é coisa do professor Calazans, tá? Então, você pode usar você pode usar a matrícula da aeronave, você pode usar o tipo da aeronave, até mesmo o fabricante, tá? Então, esse é um dos problemas da nossa fraseologia, tá? E quem quiser, no canal da Hotmart, eu vou colocar um e-book explicando isso e também a aula em vídeo. Tem uma aula em vídeo explicando isso, tá bom? Então, a nossa aula aqui é conversação, tá, pessoal? Aí eu tenho aulas teóricas gratuitas no site,
outros vídeos, vídeos aulas. Está errado aqui, mas já foi, agora não dá para corrigir. É vídeo aulas, tá? Não tem CS aí, mas vamos embora. E tem bastante material didático escrito, e aqui, escritor. E aqui a gente vai trabalhar com a conversação, tá? E para ter contato aí com a... Eu vou deixar a descrição, vocês assinando gratuitamente o Hotmart, vocês têm acesso às aulas teóricas e os vídeos extras, tá? E também no canal do YouTube, além do próprio Hotmart, no canal do YouTube, vocês têm aí uma sequência de vídeos que eu trato sobre o assunto. A Hotmart, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, tá? Vamos lá, da parte inicial aqui, alguma dúvida, alguma questionamento, sugestão de vocês? Go ahead. Então, vamos lá. Então, vamos para a segunda parte aqui. Aí eu vou... Deixa eu só abrir aqui. E compartilhar com vocês. Curso de conversação, vamos lá. Essa aqui já é a aula propriamente dita, tá? E aí, vamos lá. Existem aqui, eu vou deixar também um e-book explicando isso, tá, pessoal? E vou deixar também deixar o e-book lá no meu canal gratuito. Então, se vocês... Eu vou deixar lá material didático, e-book, tipos de mensagem. Então, no tráfego aéreo tem vários tipos de mensagem. Tem mensagem de informação, autorização, instrução e assessoramento. E cada mensagem dessa tem uma réplica, que é um grande problema, tá? Que nós temos na fisiologia. Um perigo, tá? Eu vou mostrar para vocês que em certas situações é um perigo. Então, informação. Alguém poderia dar um tipo de informação aí? Quando é que o controlador... Vamos partir do controlador. Quando é que o controlador emite uma mensagem que ela é informação? Alguém poderia dar um exemplo? Pode ser uma informação de um outro tráfego? Pode. Como seria em português? É uma informação, né? É uma informação. Então, eu posso dar uma informação. O Papatango Delta Charlie Charlie, atento um Boeing 737, passando à sua direita. Claro que é muito mais do que isso. Então, é uma informação. Tá? Isso é uma informação. Tá? Agora, deixa eu fazer uma diferenciação. Então, o Papatango Delta Charlie Charlie, atento os urubus na curta final. É uma informação. Eu estou prestando informação. O Papatango Delta Charlie Charlie, atento homens trabalhando na pista. É uma informação. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa é uma mensagem que é informação. Cuidado com a nossa aí, que não explica isso. Nossa MCA. Agora, alguém poderia dar um exemplo de uma mensagem que é instrução? Instrução, mas não autorização, né? Instrução. Instrução. Uma Após a vetoração. decolar, A mensagem para decolar é autorização. Não é instrução. Uma vetoração. instrução. Não, a instrução seria, né? Após a decolagem, curva à esquerda na proa tal, subindo para o nível tal. Não, isso aí é autorização. Também. Uma vetoração, é uma instrução. Então, vamos lá. Infelizmente, isso não é bem explicado e nós vamos, nas nossas aulas, explicar isso. Mas o que acontece, o que é mais importante, tá? É que cada mensagem, todo tipo de mensagem, tem uma réplica. Isso que é importante. Então, a informação, você dá apenas a ciência. O Papatango Delta Charlie Charlie, homens trabalhando na pista. Ciente. Pronto. A autorização são mensagens específicas que são muito importantes, até mesmo perigosas em certos momentos, podem apresentar risco, e elas não podem ter como réplica a simples ciência. Tem que ter o cotejamento. Tá? Eu me lembro que teve uma época aí,
numa base aérea militar, que teve um problema enorme, porque os controladores davam autorização de tráfego aéreo, autorização de pouso e decolagem, e os militares não cotejavam, davam ciência. Isso foi um rolo. Não é mensagem de dar ciência. Decolagem, pouso, a réplica é cotejamento. A réplica é cotejamento. Tá? Então, a gente teve um problema aí. Tá? Subir de nível, descer de nível, ou seja, a própria MCA ela descreve quais são as situações que sejam cotejamento. Tá? Mas isso é um problema grave, tá? Um problema gravíssimo que a gente vai ver nas nossas aulas aí. Instrução. Tem como réplica o Wilco. A gente não vê muito isso aqui. Alguém poderia dar um exemplo de uma instrução, de uma mensagem que é instrução e não é autorização e nem informação? Nenhuma ideia? Não, instrução. Vou dar um exemplo aqui. A instrução requer como réplica will call. I will comply, eu farei. O exemplo. Papatango Delta Charlie Charlie no solo aos 4-5, livre pista pela Taxi Juliette e chame o solo na frequência 12115. Pronto. Isso não é uma autorização. Isso é uma instrução. Que não requer cotejamento. Entendi. Então, você dá uma mensagem e requer do piloto uma ação. Qual é a ação do piloto? Ele vai à pista e chamar o solo. Quando uma mensagem requer do piloto uma ação subsequente, que essa ação não é subir nível, descer nível, não é cruzar pista, não é... Aí você tem que ter uma réplica. E essa réplica é, ok, eu recebi uma mensagem que seja uma ação. É o will call. I will call. Ok? Ok. Então, isso... Então, a gente vê aqui... Mas, professor... Oi. Desculpa, mas assim... olha, você vê, tem tantos anos voando, mas agora até me gerou essa dúvida. No dia a dia, para eu diferenciar essa autorização da instrução, que nem no meu caso, eu praticamente cotejo sempre, né? Quase que tudo. Lógico que a gente sabe que tem instruções que são importantíssimas e essas, assim, você tem que realmente cotejar. Mas que nem livrando a pista, livre a pista, chame o solo 26. Geralmente a gente coteja, afirmativo. Livrando a pista, chamarei o solo para instrução de táxi, alguma coisa assim. Eu não estou cotejando também? Está cotejando, mas não é para cotejar. Mas não é. Tá. Não vejo nenhum pecado nisso, tá? Mas eu já Tá. trabalhei com Congonhas, 1.500 tráfegos por dia. Já tive a oportunidade de trabalhar em Nova York. Se o piloto cotejar tudo, Nova York para. Entendeu? Entendi. Nova York para. Entendeu? Eu tive ali um momento em São Paulo com Congonhas que se o piloto cotejar tudo, você não consegue falar. Você não consegue... Sim, eu vou em Malote lá também, eu lembro dessa época, né? A gente realmente falava só que... Tá. Mas se você pegar o documento 9432, explica muito bem isso. Então, o que é o cotejar? Cotejar, o próprio documento já fala. Depois eu vou mostrar quando é que você deve cotejar. Você deve cotejar para entrar na pista, para cruzar a pista, para decolagem, autorização condicionais. Então, o próprio documento já estabelece as situações que você deve cotejar. Então, não tem que ter dúvida nisso, porque a MCE já deixa claro. Então, não tem dúvida. O problema é que nós, no Brasil, a gente coteja tudo. Entendeu? E eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos pilotos, comandantes internacionais, preparando eles para voar no exterior. Eu falava, é mesmo que elas andam lá nos Estados Unidos diferentes. Não, é a gente que faz um negócio diferente. Eu falei para ele, você nem estudou fazerologia em lugar nenhum, que nem tem fazerologia padronizada. Então, desculpa usar o português, claro, que nós tem problema, nós precisamos resolver esse problema. Um deles é esse. Tá? E tem outros, né? Tem outros problemas que eu vou... Tem uma aula também do break. Meu Deus do céu, eu vou passar essa aula do break. Quem voa nos Estados Unidos e não souber essa regra do break, são duas... Você não voa, nos Estados Unidos você não voa, o controlador não controla. Break, eles usam isso pra caramba. Repito, eu como tripulante, utilizei isso e vi lá na Torre Nova York, no app, acessei Nova York. E no Brasil ninguém sabe disso.
tá? Ou sabe muito pouco sobre isso. Então, infelizmente, o fato de nós não termos uma fraseologia padronizada, a gente tem coisas aí que passa desapercebido. Mas a gente vai ver isso aqui, tá? Eu assisti esse vídeo de break seu também, realmente aqui no Brasil eu nunca vi também. Então, e tá, ó, e o break, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou muito crítico e ele não existia, tá? De tanto eu fazer aula, eu sei disso, tanto eu dar aula, vídeo, escrever, o DCEA está aproveitando esses meus vídeos para fazer as mudanças. Eu sei disso. Eles não vão assumir isso, mas é uma verdade. O DCEA já mudou muita Maravilha. coisa do que eu vou lá. Mas não precisava inserir, deveria ter tirado. Mas o documento 9432 e o 4444 explica isso. Então, se tiver uma omissão da MCA, se tiver no documento 9432, está valendo. E tem também. O problema, a pergunta que eu faço é a seguinte: quem, como controlador, quem, como piloto, estuda o documento 9432? Esse é o problema. Entendeu? Mas vamos lá. Então, eu vou deixar no e-book, tá? E também um vídeo aula gratuitamente, vocês vão assistir isso aí, tá? Eu tenho depois eu vou comentar com vocês um acidente. Eu sou perito aeronáutico e fui contratado uma vez para... Houve um problema, eu vou contar esse caso muito interessante. Houve um problema de um avião que caiu em determinada cidade aí. E o controlador estava com muitas aeronaves e não conseguia falar com todas as aeronaves. E uma delas se acidentou e morreu todo mundo, morreu uma família. Depois eu fui contratado por um advogado, achei muito interessante. O advogado falou, por que o controlador não conseguia falar com as aeronaves? Primeira pergunta do advogado. Segunda pergunta, ele tinha mais aeronave do que o espaço aéreo podia comportar? Excelente pergunta. E a terceira pergunta foi, o controlador tinha algum artifício para se valer na comunicação, uma vez que ele não estava falando com todos? Naquele caso específico, o break era uma delas. Então, muitas aeronaves chamando, e o controlador não conseguia responder a primeira aeronave, que a segunda chamava, a terceira chamava. Então, ali, eu fui, né? Apesar que esse acidente não ocorreu por causa da comunicação. E eu dei assessoria e falei, vocês querem processar o controlador? Processa, mas no decorrer da investigação vai ficar comprovado que o avião caiu por causa de outro problema, não foi por causa da comunicação. Mas o break ali é importantíssimo. A gente vai trabalhar com isso aí também. Tá? E aqui é a Torre de Congonhas, tá? Onde eu tive a oportunidade de trabalhar. Então, nós vamos, na próxima aula, já falar a conversação. Tá? Nós vamos já travar a conversação. E na torre, aqui, à direita, nós temos Alguém sabe que posição é essa aqui? A primeira posição que um piloto deve chamar a torre de controle. Ground. Não. Vamos lá. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Na realidade, a torre de controle... Clearance, né? A torre de controle ela tem várias posições. Tá? Ela tem a autorização, tem o solo e a torre propriamente dita. Isso vai depender de aeroporto para aeroporto, tá, pessoal? Tem aeroporto que não tem a posição clearance, que é a posição autorização. Então, agora mesmo, acabei de receber um vídeo, um áudio, de um piloto novato que vai voar para um determinada localidade, e ele fala, cara, às vezes, quem que eu chamo primeiro? Depende. Olha lá no Rota-E, olha lá no AIP e vê a torre, o espaço aéreo, quais são os órgãos pertinentes àquele espaço aéreo. Então, se pega Congonhas, tem o clearance. Mas se você for para outra localidade, dependendo, você tem aqui a posição, que, no caso, que fica à esquerda, que é o solo. Às vezes, o solo faz o clearance. Tá? Então, você tem que ter muito cuidado. E aqui, a torre propriamente dita. Então, a torre, na realidade, tem 3 posições. Não, cuidado, a clearance não é um órgão. O solo não é o órgão de controle. E a torre, provavelmente, não é o órgão. Então, a torre tem 3 posições. E muito cuidado. Alguém aqui já operou em Congonhas? Eu operei bastante tempo lá. Eu opero até hoje. Né? Você opera que avião? William. Você opera um King Air. Tá. Um King Air. E você chama quem? Lá é só... Você não opera. Você operou visual lá?
Ah, operei, na época operei. Vixe, E quando você na operava época do visual, malote, sim. você chamava quem primeiro? Era o Clears também, né? É o clearance. Sempre teve, né? Tá? Depende, tá? Depende, porque Então, o helicóptero, eu vou falar depende, pessoal, porque as regras, elas mudam, tá? Então, eu estou gravando essa aula aqui em 2023, mas a regra muda. Mas existe um acordo operacional com o helicóptero que vai sair visual lá em Congonhas, chama direto solo. Tá? Então, ele vai decolar de Congonhas para Marte. Ele não precisa chamar o clearance, ele vai sair visual e lá opera, entendeu? Então, cuidado. Inclusive, deixa eu fazer uma correção aqui. Esta era a regra quando eu trabalhava lá. Pode ser que a última vez que eu trabalhei lá foi em 2013, faz 10 anos, então pode ter mudado essa regra. Então, o que eu quero dizer é que nós vamos ter que se familiarizar com o aeroporto que nós estamos, tá bom? Ver as posições e a frequência. Aqui, essa última posição aqui, tá? É uma posição atípica lá em Congonhas. Lá em Congonhas tem a posição do L-Control, que é uma posição que deveria estar lá no radar, mas não está, né? Por questão de acordo operacional, ficou melhor ser na torre. Então, nós temos na torre uma posição que presta o serviço de controle e radar para helicópteros. Tá? Então, é totalmente atípica. Agora, muito cuidado para quem vai voar, nós temos aqui já alunos experientes, tá? Nós temos aqui alunos novatos. Isso aconteceu, tá? Mais de uma vez. A Torre Congonhas já deu instrução de táxi para uma aeronave em Guarulhos. E a aeronave em Guarulhos obedeceu à instrução e partiu para o táxi e deu maior rolo lá em Guarulhos. Vocês acreditam que isso aconteceu? Porque o piloto de Guarulhos, nesse caso, ele se confundiu, chamou lá em Guarulhos para taxiar na frequência da Torre Congonhas. Isso já aconteceu mais de uma vez. Então, aí, erro dos dois, né? Do piloto que chamou a frequência errada e do controlador que não prestou atenção no tráfego. Tá? Eu não sei o que é mais absurdo, o piloto pedir autorização para uma outra torre ou a outra torre autorizar. Tá? E iniciou o táxi. Tá? Então, uma coisa que nós chamamos muita atenção, os novatos que estão aqui, por favor, cheque a frequência. Por mais absurdo que possa ser essa mensagem aqui. Tá bom? Continuando. Então, aqui nós temos Congonhas. Nós vamos começar a semana que vem, tá? Nós vamos semana que vem a nossa aula de conversação no Congonhas. Eu vou só pedir, nós vamos dar aqui a aula, a situação de fraseologia, ela sempre será simulada aí dentro de uma realidade, tá bom? Agora, uma coisa que pode acontecer é eu mudar o nome das pistas de táxi. Pode acontecer, eu não vou ser fiel, eu vou ser fiel à fraseologia. Mas pode ser que essa pista de táxi aqui, que eu vou nominar de Charlie, seja Bravo na realidade. Isso pouco importa, tá? Como a nossa aula aqui, as nossas cartas é para fins de aula. Nem sempre as nossas cartas aeronáuticas elas vão representar a realidade. Então, eu posso convencionar que hoje aqui para fim de treinamento, essa aqui é a pista A Takusei Alpha, essa aqui é a Takusei Bravo, essa aqui é a Charlie. Eu posso convencionar, repito, necessariamente não vai equivaler à realidade, mas pouco estou me importando com isso, que nós vamos treinar aqui a fraseologia. Tá bom? Então, vamos voltar lá. Então, semana que vem, nós conversamos a conversação propriamente dita. Mas vamos lá. William, você já taxiou aqui? sim. Vamos supor, William, aqui uma forma hipotética, tá? Uma forma hipotética. Você está aqui Aqui tem a geral 1, geral 2, também outra coisa. Eu estou pouco me importando que parking area sempre muda o nome, tá? Sempre muda o nome. Então, eu vou estabelecer aqui que aqui é a geral 1, tá? Aqui é geral 1. E você queira vir para o pátio das autoridades, que fica aqui do outro lado. Então, William,
Só lembrando que essa pista aqui não está atualizada, essa foto aqui, nós temos já aqui uma área de escape, foi criada. Mas para fim de fraseologia, William, qual vai ser o seu indicativo? Pode ser o Whisky Romeu Romeu. Papatango, Whisky, Romeu, Romeu. Vamos lá. Isso. Whisky, Romeu, Romeu, vai aqui, ó. Whisky, Romeu, Romeu. Você está aqui na geral. Vamos convencionar que aqui é a geral 1. Você vai aqui para o pátio das autoridades. Você foi convocado, chamado para cá. Então, você não vai voar, você vai fazer só um táxi. Solicita aí para a gente. Como é que você faz isso aí? Ok, então vamos chamar, já vou chamar o solo. O início do início. Chamaria o solo direto, né? Não precisaria, Sim, não precisaria chamar, né? Então, solo Congonhas, boa noite. Aqui é o Papatango Whisky Romeu Romeu. Solicita acionamento e futuro táxi, prévio táxi para a área de pátio das autoridades. Tá bom. Então, você está aqui e quer para cá. Uma coisa que a gente faz aqui, tá, pessoal? O ideal é que você faça a chamada inicial. Tá? Sim. Tá? Então, depois eu vou explicar isso sobre chamada inicial e chamada continuada. Outra técnica, outra teoria que não existe. Tá? Então, fazendo chamada inicial. Papatango, Whisky, Romeu, Romeu. Então, vamos lá. Solo Congonhas, boa noite. É o Papatango, Whisky, Romeu, Romeu. E aí eu já vou corrigir, tá? É uma infração falar boa noite, tá? Então, mas não é errado. Então, vamos lá. A fraseologia americana, embora não seja padrão, admite cumprimentos. Admite, olá, boa tarde, boa noite, bom dia, tá? Aqui, eu vou sempre pontuar o que é correto e o que é feito na prática, enquanto infração, tá bom? Então, boa noite, boa tarde, se valendo da fraseologia padrão que eu vou dar prioridade, não se usa, tá? Mas posso falar a verdade? Eu quero que vá tudo para a caixa prega quem fica preocupado com essas picuinhas. Isso aí não derruba avião. Lógico que não. Mas tem uns caras que não sabem, não tem o que fazer na vida, não sabe voar, não é controlador, fica se pegando essas porcaria aí, e a fraseologia break, e o que é autorização, isso eles não sabem. Mas... Para mim isso é terrível. Congonhas, aqui é o Papatango, Whisky, Romeu, Romeu. É horrível isso, né? Sem um bom dia, outra uma boa coisa, noite. eu já controlei em outros locais, eu me lembro de um piloto que é meu amigo pessoal, ele pilotava na época um Boeing 707 cargueiro e fazia voo lá na Amazônia. Ele falou, Calazans, quando você está lá na Amazônia, 2 horas, 3 horas voando, camarada, quando você ouve do controlador um boa noite, boa tarde, ele falou que é uma coisa assim, pouco até de neurociências, né? O americano, ele não é padrão, mas aceita isso, tá? No Brasil, na prática, nós fazemos isso. Mas tem uma turma aí que não tem o que fazer. Outro dia eu falei para o camarada, Carlos, você falou boa noite, boa tarde. Então eu falei, já que você gosta tanto de fraseologia, me explica a diferença de mínimo feel, low feel, me explica a diferença de break. Eu fiz 5 perguntas para ele. Estou até hoje esperando. Então, o pessoal que não sabe fraseologia fica enchendo o saco por causa desse negócio. No nosso caso aqui, a gente vai, para fins de estudo, nós vamos manter a fraseologia padrão e vamos evitar o bom dia, boa tarde, boa noite. Tá bom? Perfeito. Let's go. Go ahead. Ok. Do início, novamente, Calazans? Yes. Olá, ok. Solo Congonhas, aqui é o Papatango, Whisky, Romeu, Romeu. Solicitacionamento. Pronto. Chamada inicial só. Só o quê? Chamada inicial. Então, vamos lá, Embora, novamente. tá? Ok. Na chamada inicial, a gente percebe aí que esse é o padrão. Então, eu vou sempre dar... Quando nós passarmos o tráfego aéreo internacional, eu vou dar exemplo do que é feito aqui, do que é feito nos Estados Unidos. Perfeito. Tá? Mas aqui está o que você fez, então vamos lá. Again, please. Ok. Solo Congonhas, aqui é o Papatango, Whisky, Romeu, Romeu. Romeu, go ahead. Eu posso falar Romeu? Whisky, Romeu? Pode. Só depois, nunca na chamada inicial, tá? Nunca na chamada inicial se falam as 3 últimas letras, nunca. Só okay. A partir da primeira chamada, sempre com as 5 letras, tá? Sempre com o prefixo completo. Mas vamos lá. Romeu, prossiga. Whisky, Romeu, prossiga. Solo, Whisky, Romeu. Ao solo Congonhas, prossiga. Whisky, Romeu, solicitacionamento
e táxi para o pátio das autoridades. Ok, onde você está, Romeu Romeu? Ok. Romeu está no geral 1, solicita acionamento e táxi para o pátio das autoridades. Então, muito cuidado, tá? Nunca esquecer que O sempre local. falar onde você está, que parece simples, né? Mas se você pegar Nova York lá, meu Deus do céu, é uma cidade, não dá. Então, às vezes, tá? Você pega um aeroporto simples, tá? Eu até sei onde o camarada já está, dependendo da matrícula, eu até sei. Mas, dependendo do aeroporto, se tiver mais de uma geral, Parque Geral 1, Geral 2, assim, tá? Pode complicar. Então, você tem que se situar. Onde é que você está? Explicar isso aí. Tá ok? Então, vamos lá. O Whisky Romeu Romeu, livre o acionamento, chame para o táxi. Chamará para o táxi o Whisky Romeu. Aqui, chamará para o táxi o Whisky Romeu Romeu. Vamos fazer. Não vou dizer para você que está errado dentro do Brasil, tá? Mas você cotejou. Tá? Então, o Whisky Romeu Romeu fará. Repito, isso não está bem disciplinado no Brasil, infelizmente. Em inglês seria fácil. Whisky Romeu Romeu Wilco. Aqui, Ok. você pode até falar. Aqui eu não vou dizer que é errado dentro do Brasil. Chamarei para o táxi, tá bom? Ok. Vamos lá em inglês agora? A mesma coisa, em inglês. Bom, vamos lá, vamos tentar. São Paulo Ground, this is Papa Tango Whisky Romeu. Whisky Romeu Romeu, grau do Congonhas, correto? Whisky Congonhas grau, Romeu. né? Congonhas grau, correto? Isso. Whisky Romeu Park in Geral 1 and a request startup. Ok. Startup ends, report when ready for taxing. Okay. Ground Congonhas, Whisky Romeu. Wilco, a resposta é Wilco. Yes. Wilco. Ok, Wilco, ok? Aqui você falou desiste, Papatango, não cometeu nenhum pecado, nenhuma infração, mas Mas tá necessário, errado, né? mas tá dentro, tá bom? Isso é vício também. Vício de vício. português. Muito bem. Então, go ahead. Request tax to the pátio das autoridades. Whisky Romeu. É inglês ou português? O que é isso? Authority apron. I don't know. Depois eu vou dar uma explicação de apron, não é agora, ramp, depois eu explico isso aí, tá? Ok. Tá bom. Então, vamos lá. Agora a torre chama. Aqui, pessoal, não é aula de fraseologia, eu só estou dando uma pincelada. Fraseologia a gente vai começar mesmo semana que vem, na próxima aula, tá? Mas é só para dar uma pincelada para a gente ter uma ideia aí. Ok? O Romeu, aqui eu vou falar coisas que os controladores falam, e não faça isso, controlador. Clear to tax. Controlador não autoriza táxi, pelo amor de Deus, controlador. Depois eu explico isso, nas minhas aulas eu tenho explicado, tá? Mas não faça isso, né? É um vício dos controladores. Do not clear tax, do not clear startup, tá? Mas tá bom, a gente vai terminando por aqui. Não, vamos só um pouquinho. Você vai até a cabeceira lá, tá? Tá ok. Então, Romeu, taxiway Sarah, road point runway 17 left, Call Tower on frequency 118.5. Eu mandei chamar Call Tower, mas pode ser monitorar, tá? Monitor Tower on frequency on 118.5. Ok? Ok. Clear to taxi. Not clear, não falei cleared. Não fala isso. Oops. Taxi. Ok, taxi. É só falar Wilco. É só falar Wilco. Não, mas eu não tenho que cotejar o que eu vou fazer? Não, essa não é uma autorização de táxi, não é uma autorização que seja cotejamento. Mas assim, que você vai para você te passa 2, 3 taxiways, então não precisa.
Não, vamos lá, depois a gente vai ver. No caso, No caso aqui, no nosso caso, você está no pátio geral, a taxiway fica aí desse lado, você não vai precisar cruzar a pista, ok? sim, Você está na taxiway serra. Então, o que eu falei para você? Taxi pela serra, Serra. chame, eu posso até coordenar. Em Congonhas, dificilmente você vai chamar, você pode até chamar a torre, Congonhas, mas você vai monitorar normalmente, podendo chamar, dependendo do que o Soro falar. Então, eu vou falar para você, taxi pela taxiway serra, no ponto de espera da pista 197 esquerda, monitore a torre na frequência 118.0, por exemplo. Tá ok? Então, isso é uma instrução, não é uma autorização. Tá? Então, Olha eu só vou que falar. interessante, né? Whiskey Romeo Romeo, taxi to Road Point, runway 17 left, by Serra Taxiway. On Road Point, monitor tower on frequency 118.1. Tá ok? Ok, Whisky Romeo Romeo Wilco. Acabou, compadre. É o Wilco e não fala mais nada. Acabou. O que é Uau. o Wilco? A palavra Wilco é eu entendi e vou cumprir. E vou cumprir. I will comply. Eu entendi a tua instrução e vou cumpri-la. I will comply. Perfect. Ó, você já voou nos Estados Unidos? Não? Não, nunca vou. Espero que você voe. E nos Estados Unidos, isso que eu estou falando, e na Europa, isso é regra, tá? Você cotejar lá, começar a cotejar a instrução de táxi, corre o risco de você levar apanha. bronca. Tá? Ó, não se Perfeito. coteja. Aí sim, aí você está monitorando aí. Ou, às vezes, a torre pode, embora a regra seja monitorar, pode ser que, às vezes, a torre mande você chamar, tá? Pode ser. Sim. Então, call tower on frequency. Então, você chegou aí, você chama a torre. Chama a torre aí, eu mandei você chamar. Ok. Coordenei diferente, ao invés de monitorar. Congonhas Tower, Papatango, Whisky, Romeo Romeo. Você já pode falar onde você... Aí, vamos lá. Agora, Tá. você não precisa fazer chamada inicial. Você só faz chamada inicial na primeira vez. Você já chamou a torre na posição solo. Não precisa chamar a torre outra vez. Chamada inicial é uma vez só. Isso aqui é outro problema em Congonhas, tá? Gente, então, chamada inicial só se faz uma vez. Você já fez a chamada inicial. Agora é só continuar. Tá. Você está chamando o mesmo órgão. É claro que a posição é diferente, é outra posição. Sim. Não é mais o solo, é a torre, mas é o mesmo órgão. Você não faz chamada inicial 2 vezes para o mesmo órgão. Tá bom? Ok, poderia ser assim então, Congonhas Tower, Whisky Romeo Romeo, Hold Point Runway 17? 17 left. Cuidado. 17 left. Yeah, 17 left, ok? Pronto, a torre já está sabendo. Você pode até já falando. Request cross runway news ou request text to authority ramp. A rampa, né? Apron, tá? O pátio das autoridades, tá bom? Aí você já pode, no caso aqui, você já pode até falar o que você vai fazer, entendeu? Na realidade, tá? Na realidade, há uma coordenação entre as posições. Na realidade. Então, a torre já deverá saber o que você vai fazer. Perfeito. Então, você pode até falar, entendeu? Papatango Whisky Romeo Romeo, ou Road Point Runway 17 left, request cross runway use to authority ramp. Tá? Ok. E assim vai. Tá? Aí a torre vai... Aí sim, aí... Tá? A gente vai acabar a nossa aula por aqui. Semana que vem nós continuamos, tá? com mais detalhes. Mas só quero deixar... Aí sim, até agora você recebeu uma instrução. Agora, para cruzar a pista, ou ambas as pistas, você vai receber uma autorização. Você entendeu? Perfeito. Agora não é mais... são mensagens. Até agora, instrução. Agora você passa a receber autorização. Aí sim, a autorização você vai ter que cotejar.
Puxa vida, 25 anos de aviação, aprendi um monte hoje, Calazans. Não sabia dessa diferença de ground, de solo e torre, que era uma só posição, que era só uma, né? Um É só órgão, um né? órgão. Vamos dizer. É só um órgão, tá? Não, Então, aqui no Brasil, eu trabalhei em Congonhas, era um horror. O camarada chamava inicial. Meu filho, para de chamar de inicial, não precisa fazer. Mas eu não culpo os pilotos, não, tá? Eu não nós não tínhamos instrução sobre isso, né? Não tínhamos, Nunca. não tem. Qual Não piloto fez temos, curso de é. fisiologia? Qual piloto fez curso de fisiologia? Onde? Tá? Então, não existe. Só que eu falo para você, eu tive a oportunidade de trabalhar em Nova York. Eu gosto lá, é outro mundo, companheiro. Já tive a oportunidade de acompanhar tráfego europeu, é outro mundo. Aqui nós temos um problema, né, que é a assertividade ou objetividade. A nossa fraseologia não é objetiva. E aí você vê piloto cotejando instrução de táxi, piloto cotejando instrução de acionamento, piloto cotejando instrução de pushback. Não se coteja isso, tá? Não se coteja. Você dá réplica, tem réplica. A réplica é o rod ou, no caso, dependendo, o will comply. Tá bom? Ó, parece brincadeira, viu? Mas não é não. Isso dá uma diferença enorme no nosso tráfego aéreo. Imagina. Tá bom? Muitíssimo obrigado, caríssimo. Então, pessoal, nós vamos hoje aqui, né, é a fraseologia propriamente dita, tá? Nós estamos aqui apenas dando uma introdução do que vai ser o nosso curso. Aí, semana que vem, a gente vai começar a conversação. Eu vou explicar como vai ser os passos, e nós vamos fazer isso. Conversar um pedaço, um trecho em português e um trecho em inglês. Só que na próxima aula, eu quero mais pessoas envolvidas no assunto aí, tá? E como nós temos controladores aí na área, tá? Eu posso até fazer o papel de monitorar aqui. Aí um faz o papel, o Romeu Juliette Serra, por exemplo, é controlador. Só lembrando, se vocês quiserem contato, tá? Nós temos aqui os nossos contatos, e eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link da Hotmart. Então, eu vou falar pouco aqui sobre as aulas teóricas, tá? Eu vou deixar as aulas teóricas no link, lá no canal da Hotmart. É gratuito, você se cadastra lá e tem um material escrito. Por exemplo, para a aula de hoje, eu vou deixar o vídeo sobre... O vídeo eu não sei, eu tenho que achar, mas eu acho que já tem um vídeo. Mas, com certeza, o e-book sobre a diferença das mensagens. Quando você dá instrução, quando você dá autorização, quando é uma informação, e quais são as réplicas, quando é que você dá réplica, tá bom? E a gente vai batalhando aí. Alguém aí tem alguma dúvida? Muito obrigado. Então, tá bom. Então, deverá estar no YouTube ainda hoje, se possível, ou no caso amanhã. Aí eu peço para que vocês divulguem e repliquem, e amanhã, desculpa, próxima terça-feira, às 10 horas da noite, eu conto com vocês. Para mim foi um prazer, hein? Tá bom. Prazer. Obrigado pela contribuição aí, William. Espalha para nós aí até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço. Boa noite a todos. E tudo de bom.